Bom, fazia tempo que eu estava querendo ver um filme de terror. São muitos, né? E ontem eu consegui assistir O Farol. O filme já tinha sido bastante especulado, com boas críticas. Depois que eu assisti, eu concordei. O filme é basicamente um horror bem instalado. Traz uma coisa bem ligada à loucura, aquela coisa psicológica, e tormentos. Mas aqui eu não vou trazer spoilers, né? Apenas o que o tema nos oferece. Para quem assistiu o filme vai entender muito mais a crítica, para quem não assistiu o filme vai ficar meio perdido, mas eu recomendo que assistem. Chega de enrolação. Roda a vinheta. Bom, galera, é como eu disse, né? É difícil classificar esse filme porque durante a história ele vai nos oferecendo uma coisa, depois ele apresenta outra, até chegar ao final que é muito bom. Mas para que você também se aprofunde na história e principalmente nos personagens. Eu diria nem muito nos dois, mas principalmente no Willem Dafoe. Ele é um dos melhores, né? Mas a gente já vai chegar lá. Então, para você que não assistiu o filme, eu recomendo que assiste. Mesmo não trazendo spoilers, você vai ficar meio confuso. E para você que assistiu, é claro, você vai entender aqui onde eu quero chegar. As coisas ótimas que o filme nos oferece, há horror, há drama, há muita tensão. Tudo começa quando dois faroleiros têm a missão de fazer a manutenção em um farol, onde um deles é mais experiente e o outro é um novato. Mas durante o passar do tempo, o relacionamento começa a trazer muitas perturbações e horrores. O filme tem na direção Roger Eggs, ele tem A Bruxa de 2015, que é muito bom, mas dividiu opiniões. E aqui ele sabe trabalhar muito bem, tanto a história como os personagens. Ele vai dosando a cada camada a história e principalmente aos personagens, onde cada um tem o seu lugar, algumas dúvidas são estabelecidas, ele vai brincando com o telespectador, mas ao mesmo tempo entregando várias tramas. E ele acerta muito, principalmente nos elementos. As jogadas de câmera, visualmente, a gente vê o que está ao redor, não é uma coisa focada somente nos personagens. O design de som é perfeito, como ele aumenta o tom ali da história, aquela coisa tensidade, aquele suspense. E principalmente a trama, que ela é desenvolvida aos poucos, não há muita pressa. Durante os dois ali o relacionamento é instável, depois algumas coisas começam a chegar ali como perturbações para um e horrores para o outro. É uma espécie ali de loucura, vamos dizer assim, onde o psicodrama vai entrando. E com o passar do tempo a gente começa a criar dúvidas se há alguma maldição ali, ou se realmente é o cara que é um assassino, é louco. Algumas histórias e diálogos começam a entrar ali entre os dois, que acho que foi um pouco exaustivo, mas começam até também nos trazer para dentro do filme. E quando você percebe que o suspense já começa a ficar tediante, o horror já entra ali em prática. Claro, não é um horror como a gente está acostumado a ver em filmes, é uma coisa, como eu disse, bem levada à loucura. Se a gente for analisar, para quem assistiu o filme, você fica criando várias dúvidas durante a história, né? Mas será que é isso? Será que esse cara, o que ele está fazendo? O que tem ali? Então, são várias diferenças de opiniões entre os dois personagens. Há alguma coisa entre diálogos, como, repito, que fica meio exaustivo, mas dão certo na história. Como, por exemplo, uma certa hierarquia sobre um contra o outro. Olha, eu sou o mais velho e é isso, e aquilo começa a ficar meio tenso, trazendo uma diferença, né, de opiniões, claro, entre os dois, porque você e eu não. Então, até chegar a um certo ponto que as coisas ficam num clima bem tenso. São as perturbações que dão mais o tom, né, na história e aos personagens. Alguns horrores. Mas eu repito, né? Eu não quero entrar em território de spoilers e não vou entrar, claro. Mas não esperem ver um filme logo de cara previsível para o final, né? O final ele não é previsível, mas você torce para que uma coisa aconteça, né? Pelo menos de um certo modo. E no finalzinho há uma coisa entregue a nós
que você tem que se aprofundar na história. Não é uma coisa que você vai conseguir raciocinar ali. Que para quem é muito apegado às histórias, principalmente em mitologias gregas, vai entender o final. Tem uma certa comparação, mas eu não quero nem comparar, mas dá muito a isso. Então, muitos vão ficar meio confusos, outros vão ficar ali meio chateados, que não esperavam um final tão diferente. Mas se você se mergulhar ali dentro da história e dos personagens, principalmente do Robert Pattinson, que nessa parte é que você tem que entender o lado dele, você vai perceber que o final traz muito sentido. Eu pretendo trazer uma crítica com spoilers lá na frente, mas para você que assistiu, você sabe do que eu estou falando. É uma história que durante o meio, né, vamos dizer assim, é o fim, há uma tensidade, um horror, e principalmente no finalzinho você começa a entender que essa tensidade tinha um sentido. Bom, galera, agora a minha opinião pessoal, vamos começar pelo roteiro. O roteiro ele é muito bem escrito. Ele entrega várias dúvidas, mas tudo é esclarecido. Depende também como que você interpreta a história e os personagens. É lógico que o personagem do William Dafoe, ele vai te apresentando um certo caráter, e logicamente o impacto do personagem do Robert Pattinson vai desenvolvendo uma outra personalidade, mas que no fim você começa a compreender, né, tanto de um lado como de outro. Então a narrativa ela é muito bem escrita, ela vai plantando dúvidas, deixando você confuso, mas no final ela te entrega uma coisa eficiente, uma coisa bem elaborada. Já o elenco, vamos falar do William Dafoe, que ele está perfeito aqui, né? Eu acho que é um dos melhores filmes dele. O personagem dele é excepcional, ele vai entregando um certo horror junto à história, e vai criando certas camadas, dúvidas para quem está assistindo, e claro, criando vários impactos ao outro personagem do Robert Pattinson. É maravilhoso, é sensacional. Os elementos também contribuem muito para que o personagem dê certo, como eu disse, jogadas de câmera, cinematografia, o design, né, da trilha sonora é muito bom. É uma coisa que fortalece a história e o personagem, sem não cometer erros. Já o personagem do Robert Pattinson, ele não tem o mesmo patamar que do William Dafoe, mas ele se encaixa na história, suas ações são motivadoras por um lado, mas como eu disse, vai criar certas dúvidas no final, mas ele se sobressai bem, ele não comete erros, ele traz o que tem que trazer, algo lógico, que é dar um embate àquilo que está te atacando, né? Então a história vai jogando ele como se fosse uma espécie de vamos responder à altura, então vai lhe entregando isso, o personagem dá certo, suas ações e diálogos são perfeitas. Poderia ter sido um pouquinho mais extraído, mas deu certo sim. Ele também se encaixa muito bem no personagem e também não cometeu erros, pelo menos graves não. Algumas coisas que não são graves, mas ficaram a desejar, né? Vamos deixar assim, que alguns diálogos são meio esticados e desnecessários. Alguns trazem muita lógica e sentido para dar um ritmo e um tom melhor à história que é tensa. E em raríssimos momentos, algumas jogadas de câmera mudam, dando uma focagem apenas ao que está ao redor, como que se a gente não visse o personagem. Isso tem dado certo em alguns filmes, principalmente pelo Hard Eggs. Aqui deu certo, mas não sei se era necessário, mas não é grave. Não sei se não tivesse colocado esse estilo, não ficaria feio. Mas O Farol traz uma ótima narrativa, tensa, dramática, com horror, com um design de som perfeito, uma cinematografia deslumbrante e acompanhando a tensidade. E eu não poderia dar outra nota, como 9.4. É um filme que eu não esperava muito isso dele. Ele traz algo que nos espanta, acaba nos envolvendo, e é um filmaço, né? Para você se aprofundar ali na história e nos personagens, você acaba gostando muito. E por último, repito, se você não assistir esse filme, assista. É um ótimo filme de terror. Para você que é apaixonado aí, mas não esperem, sabe, encontrar uma classificação. Esse filme ele vai jogar com você de várias maneiras e algumas coisas vão ficar meio confusas. Você vai ter que
vamos dizer que não é um filme que você assiste uma vez, né? É um filme que você assiste várias vezes, entrando em várias discussões. Então, eu demorei um pouco, né, para entender certas coisas. Então, eu repito, se você assistir esse filme, não fique nervoso. Assista de novo. Você vai entender tudo perfeitamente. Bom, galera, por aqui nós terminamos. Mais uma crítica aí, sem spoilers. Dá o curtir, compartilha, se inscreve no canal, vai ajudar bastante. E comentem, para nós entrarmos em discussões amigáveis. Boni Dani termina por aqui.